A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Romanos capítulo 5, o versículo 1, está escrito, acompanhe na tela, diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu amado amigo, meu amado irmão telespectador da poderosa palavra de Deus, o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, é bem claro, diz que nós somos justificados por intermédio da fé. E essa fé que nós a ouvimos por intermédio da palavra de Deus, ela nos traz paz, porque esta palavra, querido, é o verdadeiro evangelho que fala da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o texto, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quanto mais você percebe, quanto mais você é consciente que de fato é justificado pelo sangue de Cristo Jesus, mais você se comporta como uma pessoa justa. Amém? Devemos nos comportar como pessoas justificadas pelo sangue de Jesus. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 33. Quando você tem a consciência que é justificado por Deus, a Bíblia diz assim: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então essa consciência que nós devemos ter no nosso coração, que a justificação de Deus é uma dádiva dele para as nossas vidas. Isso mesmo, meu amado irmão, o galardão não é, querido, algo que nós adquirimos por mérito, sermos justificados. Ou seja, a justificação não é um galardão. A justificação, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus mediante a nossa fé. Então, quando nós temos esta consciência, então é hora de acordarmos para a justiça de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, parte B, diz assim: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, o presente da justificação, reinarão em vida, ou seja, sobre todo e qualquer problema, adversidade, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então nós somos justificados pela fé por intermédio de Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E através dessa justificação, nós somos tremendamente abençoados pela graça de Deus, porque recebemos esta dádiva, esse presente de Deus, que é a nossa justificação. Agora, por que nós somos justos? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, olha como é forte esse versículo, 2 Coríntios 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus, ele não conheceu o pecado. Mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, ou seja, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, segundo Romanos 5,17, diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? E quando você anda com esta consciência que é justo,
que é justificado, querido, você tem paz com Deus. Você tem segurança, querido, porque você sabe que está andando e vivendo na presença do Senhor. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que o Espírito Santo viria para 3 coisas. E diz assim o versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo de Deus quem convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. O versículo 9 diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, o Espírito Santo, querido, somente Ele pode convencer o homem do pecado, porque o pecado cega o entendimento do homem. O pecado, ele cega os olhos do coração do ser humano, mas o Espírito Santo é que abre os nossos olhos. É o Espírito Santo que dá entendimento às pessoas de reconhecerem que Cristo morreu pelos seus pecados. Glória a Deus. Então o problema do pecado já foi resolvido. O Espírito Santo de Deus revela na sua palavra em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o problema do pecado foi resolvido. Jesus morreu, se entregou pelos nossos pecados. E além de tudo isso, a Bíblia diz que Ele nos deu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Além de Cristo pagar, querido, um salário que nenhum ser humano conseguiria pagar, Cristo Jesus pagou e nos deu de presente a vida eterna. Amém? E Romanos capítulo 10, versículo 9, é tão fácil o homem ganhar a vida eterna. Diz assim: se com a tua boca, isso mesmo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Basta que o homem reconheça Jesus como o seu Senhor e abra sua boca, declare que Jesus, Ele reina, Ele é o Senhor da tua vida. Sabe por quê? Essa foi a grande promessa onde o autor de Hebreus capítulo 8, versículo 12 declarou: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei. Olha só, nós somos justificados por isso. Nós recebemos de presente a vida eterna por isso, por causa da graça do Senhor. Ele te diz nesse momento: das tuas iniquidades eu usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei. E ele provou isso. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Além de convencer o homem do pecado, a Bíblia diz, Jesus falou que o Espírito Santo convence o homem do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, como diz o versículo 11. Ou seja, quando a Bíblia diz assim que o príncipe deste mundo já está julgado, o Senhor quer que você entenda que Satanás não é mais problema também para a tua vida. Base bíblica para isso, Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: e despojando, foi Jesus que fez isso, e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus, querido,
morreu na cruz do Calvário foi para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então ele despojou, destruiu, derrotou todos os nossos inimigos da nossa alma. E também no versículo 10, Jesus falou que o Espírito Santo viria para justificar, dar justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O que é que Jesus queria dizer com isso? Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus quer que nós entendamos que o Espírito Santo veio para concluir aquilo que ele começou aqui na terra. E João capítulo 14, versículo 12 diz: em verdade vos digo, Jesus falando, quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus foi para junto do Pai para enviar o seu Espírito para nos convencer de toda justiça, ou seja, de tudo aquilo que nós temos como direito, herança, por nascermos de novo no nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele veio convencer cada nascido de novo, cada cristão, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Como é que nós somos a justiça de Deus nesta terra? Simples, Marcos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18, nós somos a justiça de Deus em Cristo nesta terra, porque Jesus nos autorizou a fazer isso. Ele disse: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então nós somos justificados por Deus, recebemos a dádiva da vida eterna e nos tornamos a justiça de Deus para pregarmos o seu evangelho com poder e autoridade no nome de Jesus. Amém? Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40.